sei falar espanhol. Sinto muito, gostaria de poder falar espanhol. E vou procurar falar aos poucos, lentamente, para poder ser entendido. Se ainda assim, ao final, houver alguma dúvida, nós podemos tentar conversar e com a tradução simultânea a gente consegue entender o que está sendo dito. O início, quando eu preparei essa aula, eu usei o termo o aparelho digestivo e a espiritualidade. Quando eu mandei os slides, foi traduzida como o aparelho digestivo segundo a visão espírita. E eu pensei, será que eu tenho a autoridade de falar segundo a visão espírita? Mas toda a obra, todas as citações que nós vamos fazer aqui são baseadas na visão espírita e por isso eu acho que temos essa autoridade. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar, eu sei que há uma exceção, mas todos aqui conhecem o espiritismo? Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Segunda vez. ¿Hay alguien por primera vez que no conoce el espiritismo? Então a segunda pergunta é, todos aqui são espíritas? Com exceção? Estamos em meio. Estamos lutando. Maravilha. E o que é ser espírita? Essa pode traduzir essa pergunta. O que é ser espírita? ¿Qué es ser espírita? ¿Alguien? Marga? É crer que somos espíritos imortais. Somos que já vivemos antes, que vivemos depois. Perfeito. Mais alguma resposta? Venga, chico. O que é ser Todos somos espírita? espírito. Todos somos espírito. O Allan Kardec codificou a doutrina espírita e ele escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que faz, quando consegue domar as suas más inclinações, quando consegue vencer os seus defeitos. Não é uma pessoa perfeita, mas é alguém que consegue progredir. Já entende, precisa melhorar, né? Consegue se melhorar. E o que é o Espiritismo? Quando começou o Espiritismo? Allan Kardec começou os estudos e publicou as primeiras obras, principalmente o Livro dos Espíritos, depois de um longo estudo metodológico. Por isso o Espiritismo é chamado, a gente aceita como uma ciência. Ele começou como uma ciência verdadeira. As manifestações mediúnicas aconteceram no mundo todo, manifestações que não podiam ser explicadas pela física e até hoje não podem ser explicadas pela física contemporânea, normal, movimentos com batidas, com ruídos, que não tinham explicações naturais. Se tornou uma brincadeira nos salões da França, talvez aqui, eu sei de notícias em Moscou, nos Estados Unidos, na América do Sul, na África, nós não temos registros, mas provavelmente no mundo inteiro a comunicação, que a gente usa o termo mediúnica, acontecia. Mediúnica, nós vamos explicar mais para frente, a maioria de vocês já sabem, mas são as pessoas que têm a capacidade de receber informações e transmiti-las. São um meio, um médium. Essas manifestações foram muito mais comuns, mais espalhafatosas, mais evidentes no meio do século XIX. O autor do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, escreveu um livro, A História do Moderno Espiritualismo, em que ele relata todo esse movimento. Uma quantidade muito grande de efeitos físicos, o fenômeno em Hydesville, nos Estados Unidos, na França com as mesas girantes, e por toda a Europa apareciam médiuns que traziam informações sobre as comunicações dos espíritos. O que o Allan Kardec fez de diferente ao criar o espiritismo? Ele criou um método científico para estudar essas manifestações, em que ele afastou as fraudes que sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade. Ele criou um controle universal do ensinamento dos espíritos. E então ele pôde traduzir para a linguagem humana o que eram os ensinamentos
do Espiritismo. O principal ensinamento é a existência da alma. A partir de então, ele trouxe provas com uma visão científica de que existe algo além da matéria que nos anima. Esse algo além da matéria que nos anima, ele continua vivendo quando o corpo físico morre. E então, ele começa a estudar as leis que regem essa existência. O Espiritismo, então, passa a ter um caráter filosófico. Quem criou essa alma? Ela se autocriou ou foi criada por alguém? Existem regras que controlam a existência após a existência dessa vida? Ou é uma bagunça, ou tem um destino pré-definido? O céu ou o eterno, ou o inferno eternos? Então ele estudou de forma científica todas essas questões. Ele pôde traduzir as leis que regem a vida do espírito após a morte do corpo. Então o Espiritismo trata principalmente disso. Existe uma alma, um espírito, um ser imaterial que habita dentro de cada um de nós, que é o nosso eu verdadeiro, e que seguirá vivendo após a morte desse corpo. A pergunta mais importante: vai ser melhor ou vai ser pior do que aqui? Eu posso mudar? Eu posso trabalhar para que seja melhor o meu futuro? Sim. Do que quando estou aqui? Essa resposta o Espiritismo nos traz como a pergunta mais importante: o destino das nossas almas. Eu vou sofrer ou eu vou ser feliz? É lógico que todas essas respostas demandariam uma outra palestra e a maioria das pessoas aqui já conhece esses estudos. Se alguém tiver dúvida, pode depois nos perguntar, e estaremos à disposição para estudar, inclusive, e demonstrar a parte científica do Espiritismo, que interessa muito às associações médico-espíritas. Aqui eu vou partir, então, do ensinamento que a maioria já conhece, do Espiritismo. A mediunidade tem sido usada em todos os tempos para revelar a existência e como vivem as almas após essa existência. Grandes médiuns, grandes intermediários entre o plano espiritual e nós, existiram e existem em todos os momentos da humanidade. Aqui em Barcelona teve uma grande médium, eu acho que a maioria das pessoas conhece melhor do que eu, a história da médium Amália Domingues Soler. E o interessante é que um dos seus discípulos, o senhor Constantino Lopes, saiu de Barcelona rumo à nossa cidade, no início do século XX, e lá formou o maior centro espírita do nosso grupo, da nossa cidade. Chama-se Discípulos de Jesus. O senhor Constantino é sempre muito cultuado e o centro é o maior da cidade. E foi uma surpresa saber disso em vindo para cá. Eu não sabia que ele tinha saído dessa cidade. Então aqui é o berço da arte moderna e contemporânea, e algumas vezes eu tenho dificuldade de olhar uma arte moderna e compreender. Eu trouxe essa imagem porque também corri o risco de eu estar falando para vocês sobre o aparelho digestivo, e aqui eu até vi um formato que lembrava o início do intestino. Depois que tem o estômago, o intestino começa com esse formato. Então essa imagem me trouxe essa lembrança. Eu espero que vocês entendam do que eu falar um pouco melhor do que eu entendo sobre arte moderna. Essa outra imagem se assemelha um pouco, para mim, parece um olho, e o meu trabalho no dia a dia é fazendo endoscopia, onde um aparelho entra pelo aparelho digestivo e olha lá dentro por várias vias, mas esse quadro trouxe então essa lembrança para mim. Barcelona sempre me encantou muito. Essa é a minha terceira visita à cidade. A primeira visita foi em 2003. Eu estou aqui em frente à foto da Sagrada Família, quando eu apresentei a minha tese de doutorado num congresso, o mesmo congresso que eu vou participar agora no próximo fim de semana, chama-se Congresso da União Europeia de Gastroenterologia. E eu tive pela primeira vez em 2013 e foi
Amor à Primeira Vista, estive de novo em 2011 e essa é a minha terceira visita a Barcelona. Essas duas fotos foram tiradas da internet só como uma forma ilustrativa. Agora vamos ao aparelho digestivo, aparato digestivo. Qual é a importância do aparelho digestivo? Como ele funciona? E por que eu estou aqui falando para vocês sobre isso? Eu diria que o aparelho digestivo talvez seja o segundo aparelho mais importante do corpo humano. Normalmente as pessoas valorizam mais o coração, o sistema nervoso central, o cérebro. Mas por que desprezar o aparelho digestivo? Por que ele é deixado em segundo plano? Essa hipótese que eu apresento é minha e pode não ter assim um fundamento científico muito grande. Mas se pensamos numa forma filogeneticamente dos seres primitivos e que vão evoluindo a cada indivíduo, a cada espécie, muito bem detalhado desde a teoria de Darwin e antes dele Lamarck, as espécies evoluem e as plantas, os vegetais, eles sugam o alimento da terra e para isso eles são fixados. Eu acredito que o aparelho digestivo permite aos seres que já têm aparelho digestivo a locomoção. Sem aparelho digestivo você tem que estar fixo no local. Então, permitindo a locomoção, captar o alimento, armazená-lo, ele permitiu com que tivesse toda a evolução do indivíduo. Por isso eu acredito que o aparelho digestivo, e nessa foto está muito bonito, ele seja um dos mais importantes sistemas do nosso organismo. O Chico Xavier é assim conhecido por ter sido provavelmente o maior médium contemporâneo. Ele trouxe informações científicas muito importantes para muitas das áreas do conhecimento. Ele conseguiu trazer informações que antecipam na área de saúde, na área de astronomia, na área da física. Ele fala inclusive na divisibilidade do elétron, coisa que os teóricos da física ainda discutem e debatem. Ele trouxe muitas informações, a parte histórica, e quando eu estive em Milão falando, eu apresentei as antecipações históricas dos livros do Chico Xavier sobre Roma, que são fantásticas. Mas aqui, o que eu vou pensar da obra dele são pequenos trechos que se referem ao aparelho digestivo. Nesse trecho, no livro Os Mensageiros, ele nos diz: como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, que embora se locomova no oceano de hidrogênio, respirando-a a 1000 litros por dia, não pode, homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. O nitrogênio é uma substância que tem no o ar que respiramos. Esse livro foi escrito na década de 1940 e ele está dizendo que nós vivemos imersos num oceano de nitrogênio. O ar ambiente tem mais ou menos 70% de nitrogênio. Nós não conseguimos absorver nada desse oxigênio que nós respiramos. Somente as plantas infatigáveis, operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma benção nitrogenada para o sustento das criaturas, cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Aonde está o nitrogênio na nossa constituição? Aqui tem bem pequenininho uma molécula de DNA. Todo o DNA humano e de todas as espécies é construída pelas bases nitrogenadas. Está muito pequeno aqui a imagem,
mas nós temos adenina, timina, guanina e citosina. As bases elas vão se conectando intercaladas e formam a hélice. Sem o nitrogênio, nenhum ser vivo existe. Sem a base nitrogenada, nosso código genético não existiria. E aqui então ele nos mostra a importância, porque nós não conseguimos absorver e utilizar o nitrogênio do ar. As únicas criaturas que conseguem extrair o nitrogênio são as plantas. Os seres vivos se alimentam das plantas e conseguem absorver o nitrogênio que as plantas, somente com o aparelho digestivo. Infelizmente, o aparelho respiratório não consegue absorver como faz com o oxigênio. Como é que se forma o aparelho digestivo? Aqui nós temos a ideia do desenvolvimento embrionário humano. Uma célula ovo é fecundada pelo espermatozoide. O interessante é que nesse momento, a célula inicial fertilizada, ela já é uma célula em divisão. Imediatamente formam-se duas iguais, exatamente iguais. Duas viram 4, viram 8, viram 16, seguem uma progressão aritmética, geométrica. E o mais interessante de tudo é que todas as células são iguais, exatamente iguais, até esse momento da mórula. Em seguida, começa a fase do blastocisto, em que se forma, parte das células vão formar a placenta e a outra parte vai formar um embrião. Esse é um momento interessante. Do lado de fora a placenta, do lado de dentro o embrião com 3 camadas. Todas as células eram iguais. Quem disse para umas virarem placenta? Quem disse para outras virarem um indivíduo? Essa é uma pergunta importante. Todas as células são iguais até o momento em que elas começam a se dividir em 3 camadas. O endoderma, que fica mais dentro, fica embaixo aqui nesse desenho. O mesoderma e o ectoderma, que está por fora, por cima. Quem mandou as células, que eram todas iguais, se distribuírem dessa forma? A nossa hipótese na Associação Médico-Espírita, atualmente, é que existe um modelo, chamado de modelo organizador biológico, que nós outros pensamos ser um dos constituintes da alma, que está se conectando ao corpo e que diz para onde cada célula tem que se locomover. Caso contrário, de uma forma engraçada, poderíamos brincar. Se somos todos iguais, eu quero ser sistema nervoso, ninguém quer ser placenta, todos querem ser o mais sofisticado, não é verdade? Provavelmente a alma está conectada desde a célula ovo e guiando o desenvolvimento dessas células. A nossa hipótese é de que a alma vem fazendo esse movimento há milênios e treinando. Parte do tempo ela está conectada à matéria e desenvolvendo a matéria. E parte do tempo ela está livre. É um movimento de vai e volta. É o que a gente chama no Espiritismo de reencarnação. Voltar à carne. Por isso também nós espíritas evitamos ou tentamos evitar o aborto, o abortamento provocado. No Brasil se considera que a maioria das mulheres é vítima, assim como o bebê. E a gente orienta para que, se possível, evitar essa atitude. Aqui então só um desenho explicando como ele se movimenta desde o ovário, a trompa, até a implantação no útero. E aqui, o embrião de 3 camadas, ele tem a camada externa, o ectoderma forma o sistema nervoso e artérico, o mesoderma que forma alguns órgãos internos e o endoderma que forma o aparelho digestivo e o aparelho respiratório. Então, o aparelho digestivo vem da camada mais interna do embrião. Nós acreditamos que existe um modelo organizador
que pode ser traduzido como um dos componentes da alma, que vai direcionar cada célula para o lugar certo para que isso ocorra de uma forma apropriada. Então, o aparelho digestivo, que pode ser visualizado nessas imagens, ele pode, de uma forma esquemática, ser traduzida num quadro retilíneo. A boca, o esôfago, o estômago. O esôfago é um órgão muscular que leva o alimento da boca ao estômago. A boca tritura os alimentos e inicia a digestão, principalmente os amidos. O estômago tem um trabalho muito importante, não só de retenção, de guardar o alimento, como a trituração inicial, quando ele quebra os alimentos grandes e mistura com as primeiras substâncias. Hoje, já se conhecem mais de 8 tipos de células endócrinas diferentes no estômago, além de provavelmente o marca-passo que controla a contração e o apetite. O intestino, chamado de delgado, que tem esse formato e talvez chegue a 6, 7 metros quando esticado, e possivelmente a parte mais importante na digestão e absorção dos alimentos. O intestino delgado, ele vai lentamente, ele tem várias velocidades que vão expondo todo o alimento que foi quebrado no estômago e ele vai sendo absorvido nesse trajeto. O fígado, a vesícula e o pâncreas secretam hormônios que vão ajudar na digestão desses alimentos. Então, aqui em detalhe, aquele arco que eu falei para vocês que faz o início do intestino, como naquela foto, ele abraça a cabeça do pâncreas. O intestino grosso, que tem já a função de segurar os resíduos que não são mais necessários. O fígado secreta muitas substâncias que o nosso organismo não precisa e joga fora através das fezes pelo intestino grosso. O intestino grosso ele desidrata o bolo alimentar e expele. O conhecimento do aparelho digestivo ele tem ampliado muito nos últimos anos. Até bem pouco tempo atrás ele tinha se conhecia muito menos sobre ele. Então, hoje se fala muito da microbiota intestinal, as bactérias que habitam todo o trato digestivo. Até bem pouco tempo atrás, quando eu fiz faculdade, era considerado algo desprezível, sem importância, que estava ali por acaso. Hoje, a visão médica tem mudado radicalmente. As bactérias do aparelho digestivo têm sido vistas com extrema importância. Alguns até dizem que vai ser considerado um novo sistema do organismo, de tão importante que são essas bactérias. E aí nós temos as boas bactérias, que nos ajudam na digestão, e bactérias ruins, que nos causam doenças. Essas doenças, quando só muda a flora bacteriana, são chamadas de disbiose, distúrbios da microbiota intestinal. Aqueles médicos de antigamente, que hoje em dia às vezes são pouco valorizados, que nos sugerem não comer alimentos que tenham muitos conservantes, evitar o uso de antibiótico indiscriminadamente. No Brasil se usa muitos antibióticos, os médicos prescrevem antibiótico com muita facilidade. Eu não sei se isso acontece aqui, mas a tendência é que cada vez mais nós sejamos cuidadosos, porque quando usa o antibiótico, pode matar as boas bactérias e permitir o crescimento das bactérias ruins ou das cepas que podem causar doença ou criar resistência bacteriana. Muitas doenças atualmente têm sido relacionadas à pobreza da flora intestinal. O que é pobreza? É pouca diversidade. Muitas bactérias do mesmo tipo, não tem muita variedade. No livro Evolução em Dois Mundos, também escrito pelo Chico Xavier na década de 1940, ele nos traduz dessa forma:
animáculos infinitesimais, ou seja, pequenos animais muito pequenos, de tamanho infinitesimal, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Pode ser cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, de forma autônoma, ou como parasitas, ou como sincícios, ou como massas de células que se fundem para a execução de atividade particular. Aqui então ele está nos antecipando uma informação muito interessante. Já na década de 40, o que ele nos traz tem muita relação com esse novo conhecimento sobre microbiota intestinal. Tanto as células do nosso corpo podem ser encaradas como pequenos animais, pequenos seres vivos que se encontram domesticados, assim como são os nossos animais, os pets em casa são animais domesticados. As células que trazemos em nosso organismo também são animais domesticados, e as bactérias que estão sob o comando de um pensamento, no caso de cada um de nós, um pensamento que controla esse corpo. A educação do nosso pensamento, em que a gente escolhe que tipo de pensamento, se nós vamos dar vazão à ansiedade, ao estresse, ou se nós vamos controlar, o nosso autocontrole vai influenciar em toda a economia do nosso organismo. Eu coloquei a foto aqui do segundo cérebro. Atualmente, esse termo tem sido usado para se referir ao intestino delgado, onde tem a maior quantidade de tecido nervoso fora, depois do cérebro, é claro. Aqui a produção de hormônios, de substâncias neurotransmissoras é muito grande. A famosa serotonina, que tem sido ligada à depressão, é produzida em grande quantidade também aqui no intestino delgado. E a população bacteriana que está lá pode influenciar de forma benéfica ou maléfica. Mas nós acreditamos que o corpo físico é sempre uma resposta da nossa alma, do nosso corpo espiritual. Assim, então, como que nós devemos nos portar para melhorar cada vez mais o nosso corpo físico? No livro Os Missionários da Luz, então ele nos traz uma outra instrução muito interessante. Atender a santificada missão dos céus, no seu plano respeitável. Usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Vocês se lembram que no início da nossa conversa eu questionei como fazer para que a minha alma fique melhor, numa situação melhor depois da existência desse corpo, quando eu perder o corpo? Aqui então nós temos uma sugestão. Veja, alimentação saudável, o aperitivo em pequenas doses, a sexualidade, todos são benéficos quando, nas proporções, nas situações respeitáveis, adequadas. Todos os excessos são desperdícios de força e nos retém a alma nos círculos inferiores. Vai dificultar o nosso trânsito depois da existência desse corpo, toda vez que a gente exagera todos os excessos. No livro Ação e Reação, ele continua nos dando orientações sobre a interação entre o plano espiritual e o corpo físico, em específico o aparelho digestivo. Aqueles que por vezes diversas perdem vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de alimentos corrosíveis,
seja o álcool ou outros venenos da força orgânica. Tanto quanto os inveterados cultores da gula quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. No slide anterior foi dito, a alimentação saudável, pequenas doses de bebidas alcoólicas, a atividade sexual são perfeitamente saudáveis. Todos os excessos vão atrapalhar o nosso organismo. Então, o excesso da alimentação, o excesso do álcool, o excesso de outras substâncias psicoativas que possam nos causar dependência, são elementos que vão prejudicar o desenvolvimento da nossa alma. O Espiritismo nos mostra, então, que muito da nossa felicidade ou dificuldade no futuro dependem do nosso hoje. E nós podemos escolher o nosso hoje. E algumas das questões importantes é esse equilíbrio no nosso viver, na alimentação, na bebida, no uso das nossas forças orgânicas. No livro Ação e Reação, ele nos traz então uma nova informação que eu achei interessante e vai até de acordo com a pergunta que ela me fez no início. Vejam só. Despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne, em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e a múltiplas enfermidades do intestino, que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Aqui ele está nos trazendo um panorama sobre a ideia da reencarnação. Eu ouvi pela primeira vez a palavra reencarnação pelos 8 ou 9 anos de idade e fiquei encantado, porque eu conseguia entender a distribuição justa das pessoas no mundo. Alguns precisam passar por dificuldades para aprendizado, para aprimoramento. E aqui faz com que a gente entenda por que algumas pessoas vêm com doenças crônicas no aparelho digestivo. Úlcera gástrica, estenose pilórica, hoje cada vez mais rara, as colites que agora estão cada vez mais frequentes e múltiplas enfermidades intestinais que acometem o ser desde o início da existência, às vezes na adolescência, e não matam o indivíduo, mas causam-lhe sofrimento. Por que esse sofrimento? O que eu não posso entender nessa existência, eu consigo entender em existências anteriores. E aí se revela a justiça da criação. Todos nós, criados como almas iguais, com as mesmas dificuldades, com as mesmas virtudes, com as mesmas potencialidades, simples e ignorantes. Vamos tendo contato com a matéria e progredindo e desenvolvendo todas as possibilidades, capacidades, inteligências, habilidades. Às vezes abusamos de uma ou de outra habilidade e precisamos retornar para aprender aquilo que a gente não aprendeu, aquilo que a gente abusou. E essas doenças vêm como uma ajuda, ainda nos causando dificuldades, vão nos lembrar da necessidade de reajuste em alguma área do ser. Então, no livro Missionários da Luz, eles estão estudando as leis que regem a reencarnação, o retorno ao corpo. E um rapaz em existência anterior tinha matado o outro, utilizando-se de uma faca. Foi um assassinato. Agora, então, quando ele retorna em um novo corpo, o orientador explica, não observa certos pontos escuros, desde o colo descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Talvez aqui esteja se referindo à doença de Crohn. A pessoa, em uma existência anterior, cometeu graves enganos.
e agora ele retorna ao corpo físico, mas ele não precisa mais passar pelo mesmo sofrimento que ele causou. Ele tem um sofrimento menos intenso, mais crônico. E com isso, ele tem a oportunidade de aprender que o amor transformou o caráter do trabalho em pagamento. Um dos ensinamentos primordiais do Espiritismo é essa possibilidade de transformar as nossas dificuldades através do amor, de aprender a entender, a compreender, a aceitar os outros indivíduos como alguém que é seu igual. E a partir daí, você tem essa possibilidade de mudar o seu destino. Qual é o destino da minha alma? É bom ou é ruim? Não existe sofrimento que dure para sempre. Algumas igrejas ensinaram no passado a existência de um inferno, de um local de sofrimentos eternos. E o Espiritismo vem nos dizer que todas as almas vão se regenerar. Todas vão ter oportunidade de se melhorar e chegarão à felicidade possível. Alguns de nós demoram um pouco mais, os outros vão um pouco mais rápido, não importa. Todos vamos nos redimir. Essa é uma informação muito consoladora, porque se nós já estamos aqui procurando algo melhor, sempre existe um familiar, um amigo, alguém que ainda não está procurando por isso e nos causa sofrimento. Sempre existe algum parente, alguém que a gente gosta, que se perde no caminho, como disse lá atrás, dos corrosivos, ou do crime, ou da desordem mental, e a gente fica pensando que essa alma vai seguir sofrendo para sempre. Não. A reencarnação, que é comprovada, que é estudada de forma científica, nos faz compreender que todos teremos tantas oportunidades quantas necessário forem, muitas e muitas oportunidades para se regenerar. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que deva deixar para as próximas. O ideal é que a gente se transforme agora. Eu tenho um amigo que durante a faculdade me dizia: a ideia da reencarnação não é boa, porque senão a pessoa diz, hoje essa vida eu vou viver como eu quiser e na próxima eu cuido. E algumas pessoas pensam assim. Mas vejam, meu amigo e eu fazemos uma faculdade particular. O meu amigo é o José Júlio. E a faculdade particular no Brasil é muito cara. E eu perguntei para ele: que tal se você não estudasse por um ano e reprovasse um ano de faculdade? Não posso. E imagine então não cuidar uma existência na Terra. Cada vez mais as pessoas não estão querendo ter muito filho. Cada vez mais está mais difícil uma vaga aqui. Não se deve desprezar uma oportunidade. É assim como na faculdade. Agora eu vou trazer um pouquinho aquela ideia do ciclo que hoje é apresentado, o segundo cérebro, como intestino delgado. E nessa passagem do livro Os Missionários da Luz, ele nos traz essa informação. A pessoa que estava sendo em observação sofreu um tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, concentrando-se no momento sobre forte perturbação gastrointestinal. A maioria dos que aqui estão presentes já sentiram isso. Você sente a situação de estresse e dói alguma coisa no aparelho digestivo. O aparelho digestivo e o estresse estão em íntima relação. Não como se pensava antigamente. Talvez o estresse não cause por ele só a doença, mas se a pessoa já tem a predisposição, o estresse piora toda a digestão. Isso não é só uma questão de informação, porque isso foi escrito nesses livros da década de 40. A situação hormonal, o estresse aumenta os hormônios adrenérgicos e os hormônios corticotróficos. O mais famoso é o corticoide, são os esteroides. Esses hormônios têm a função de preparar o ser humano para a luta, para se defender.
no passado, o estresse, principalmente na pré-história, era para que o ser humano não virasse alimento de algum predador ou para que ele conseguisse um alimento caçando a sua presa. Nos momentos de estresse, todo o nosso fluxo sanguíneo é direcionado para o cérebro, para os olhos, para a respiração e para a circulação. E o aparelho digestivo para completamente. As situações de estresse prejudicam bastante o nosso aparelho digestivo. Hoje nós não vamos mais virar presa e não vamos mais correr atrás do alimento. O estresse, na grandíssima maioria das vezes, é psicológico. Mas o organismo ainda interpreta fisiologicamente, o funcionamento do organismo ainda é como na pré-história. E causa um prejuízo no aparelho digestivo. Então, a educação do pensamento se torna de grande importância. Os impulsos que a nossa alma gera e vão se transformar nos nossos pensamentos, ainda não podemos mudar. Os impulsos vêm a todos os momentos, pela visão, pela audição, mas nós podemos escolher qual alimento, qual pensamento nós vamos alimentar. Compreendem o que eu quero dizer? Chega um pensamento para mim, meu Deus, está tendo uma confusão no centro da cidade. Que bonito, está tendo uma manifestação dos estudantes. Que terrível, vai parar o trânsito, eu vou ficar preso nesse engarrafamento por horas. Eu posso escolher o caminho que eu vou dar para o meu pensamento. É preciso exercício, é preciso preparação, não, por vezes não é fácil. Mas nós já estamos no estágio em que podemos escolher. E isso vai interferir bastante na nossa saúde física. Podemos escolher o pensamento, podemos alimentar os bons pensamentos e deixar de lado os pensamentos ruins. Talvez nesse momento a meditação, os estudos sobre esse assunto sejam importantes. Se alguém que nunca fez um treinamento precisa escolher, talvez não consiga, mas se a cada dia eu me observo, eu vejo o que eu estou pensando e eu escolho o pensamento no bem, eu vou alimentando essa atitude, eu vou fortalecendo. Assim como as pessoas que vão na academia e fazem exercícios físicos, fortalecem os músculos, também os nossos pensamentos podem ser fortalecidos através das nossas escolhas. E esse que eu quis representar aqui, o eixo chamado de gastroentérico, que pode ser prejudicado gravemente pelo estresse e por outros pensamentos em desarmonia. Eu não vou sair por aquela porta hoje com todos os pensamentos harmonizados, mas cada um de nós tem um convite para que faça esse exercício diário para a sua melhoria própria. Esse livro, Em Obreiros da Vida Eterna, ele se refere ao momento do desencarne, ao momento em que o espírito ia se libertar do corpo físico. E aqui eu não vou tecer muitos comentários, porque delongaria uma outra palestra somente sobre esse momento, que pode ser difícil, mas se sabe indolor. O desligamento da alma e do corpo é indolor, ainda que as doenças que causem esse desligamento possam causar dor e sofrimento. Nesse caso, o espírito estava tão fixado ao corpo que não queria ir embora. E, durante os estudos, eles perguntam, mas não poderia ser arrancado à força? E a resposta é, o instrutor rompeu pequenas artérias e veias que causaram um sangramento digestivo que levou ao consumo das forças e a término daquela existência física. E ele comenta então, não se deve cortar um nó que pode ser desatado, desamarrado. Muitas coisas da nossa vida podem assim ser desatadas. Muitos problemas que talvez a gente pudesse cortar e romper e
de supetão, de uma forma de briga, de desarmonia, poderiam ser desatados de uma forma de entendimento, de conversa, de diálogo. E esse é o convite. O Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, saiu a fazer viagens pelo interior da França, depois de ter publicado as 3 primeiras obras do Espiritismo. Ele estava escrevendo a 4ª, se não me falha a memória. E ele visitou vários centros espíritas, vários grupos que estudavam o Espiritismo. E proferiu palestras. Numa dessas palestras, ele fez a seguinte apresentação. Quando 2 grupos espíritas estão em desarmonia, a minha tendência é ficar ao lado daqueles que tiverem mais caridade, sem me preocupar com quem tem mais razão. Porque quando eu entro em desarmonia, normalmente eu acho que eu estou coberto de razão. E ele está nos ensinando que ele não está preocupado com quem está com razão. Ele está preocupado e ele vai se colocar ao lado daquele que estiver agindo com mais caridade. Por que essa atitude? Ele nos ensina que a caridade é um dos pilares do Espiritismo, é o verdadeiro entendimento da doutrina que os Espíritos ensinaram. Antes de concluir esse pensamento, eu só vou trazer mais alguma coisa sobre a alimentação. Então, no Livro dos Espíritos, ele questiona: a abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos pontos, funda-se em uma razão? E a resposta é: tudo aquilo que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Ah, mas eu sou vegetariano. Ah, mas eu não como tal e tal coisa. Está muito comum lá na minha casa, eu não como mamíferos. A questão principal é que você pode se alimentar de tudo que não te causa mal. Essa é uma oposição àqueles pensamentos de algumas religiões radicais que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, por questões religiosas. Não é isso que vai fazer o nosso espírito progredir, e sim o pensamento que nos anima. Aquilo que eu já tinha comentado anteriormente sobre o pensamento. E então, no livro Os Mensageiros, eles acompanham um diálogo em uma família que, no Brasil, nos anos de 1930, passava por muita dificuldade financeira. E a criança pergunta para a mãe: por que a outra família tinha 3 refeições por dia e a delas só tinha 1 refeição por dia? A mãe então responde: ora, Maria, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando a nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo dessa frugalidade na alimentação? Tenho visto muita gente adoecer por abusos à mesa. Além disso, Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Eu brinco que talvez Van Gogh tenha imaginado tal cena quando desenhou os catadores, os comedores de batata. Eu acho que é esse o nome do quadro. Eu tenho que dizer que eu consigo entender muito melhor a obra impressionista do que as obras mais contemporâneas da arte. Mas eu quero frisar a importância de que os nossos pensamentos sejam de gratidão em todas as circunstâncias, nas dificuldades e nas facilidades da vida. A tendência é que a gente reclame das dificuldades e esqueça de agradecer durante os momentos felizes. E aqui, nesse trecho, o convite é que todas as pessoas, saibam agradecer as dádivas divinas, que podem ser de dificuldade ou podem ser de facilidade. O Espiritismo nos traz o entendimento de 2 pilares principais. Um deles
é a caridade e o outro a humildade. Não se pode ter verdadeira caridade se não tivermos humildade. E o que é então a humildade? Essa é uma pergunta que às vezes pode parecer simples, trivial, mas é de tamanha importância. Lembram que eu comentei que o Allan Kardec se colocava ao lado do grupo que fosse mais humilde quando houvesse discussão entre os grupos, entre os espíritas, entre os seus seguidores? O que tem de tão especial nessas duas palavrinhas? O Espiritismo nos faz entender de uma forma filosófica que existe um ser criador, que é a soberana inteligência, que cria todas as coisas. Cria o elemento material e cria o elemento espiritual. A sua inteligência tamanha, a sua grandeza, que cria todos os universos. Só o nosso universo tem milhões de galáxias com bilhões de estrelas e é incontável o número de planetas que circulam só no nosso universo. Existe algo que coordena o universo e cria leis tão perfeitas que permitem a harmonia do universo que circula e que se expande continuamente. Existe algo que cria, que nós não conseguimos ainda compreender, mas que tem uma inteligência suprema. E esse Criador criou cada uma das almas que aqui estão. Cada um de nós foi criado por esse Criador, com muito amor. Cada alma é igualmente criada por Deus, por esse Criador, que pode ter qualquer nome, não precisa ser o nome de Deus. Pode se chamar universo, pode se chamar gravidade, pode se chamar energia, mas é uma criação inteligente. E essa criação inteligente é justa e amorosa. A gente sabe que ela é amorosa pelas consequências das leis que a gente vê no universo, que existe. Existem 3 elementos no universo que nós podemos compreender: o Criador, as almas e a matéria. Se uma pessoa esquece a humildade, ele deixa de se ver igual às outras almas criadas, ele se iguala ao Criador. Essa é a falta da humildade que algumas vezes podemos nos confundir, podemos nos achar melhor que os outros. E o convite do Espiritismo é para que cada um de nós nos vejamos como almas criadas com muito amor. Mas todas as pessoas aqui dentro são assim criadas com muito amor, mas todas as pessoas lá fora também. Ampliar essa visão para os nossos filhos, para os nossos familiares, para aqueles que nós amamos, é muito fácil. Ampliar essa visão para aqueles que pensam diferente de nós, e eventualmente pode estar dos 2 lados dos protestos, já é um pouquinho mais difícil. Ampliar essa visão para aqueles que vêm de outras nações e têm características fisiológicas diferentes de nós, pode ser um desafio. Ampliar essa visão para aqueles que estão nos presídios e cometeram crimes graves é dificílimo, mas é o convite que nós temos que fazer. Uma ampliação lenta e gradual, vendo em cada ser humano um ser criado com muito amor, igual a nós, não mais e não menos. E aí talvez a palavra caridade pare de existir, porque quando um familiar que eu amo está passando por dificuldades, eu não chamo de caridade quando eu vou lá ajudá-lo, eu chamo de obrigação. Esse é o ensinamento principal do Espiritismo, a humildade e a caridade. A intersecção com o aparelho digestivo é muito grande nas obras que eu trouxe para vocês através da mediunidade do Chico Xavier. E o mais importante é a educação do nosso pensamento vai nos levar a uma situação melhor. Eu termino por aqui, nós temos agora um intervalo para oportunidade de algumas perguntas. Se eu souber responder, eu vou ficar feliz. Mas eu quero que todos levem para casa,
ideia da importância de se educar os pensamentos, de ver no outro uma criatura igualmente importante, de que existe uma alma, e isso não é uma hipótese, é uma questão de ciência, que uma alma que sobrevive à existência desse corpo e vai continuar existindo após a morte dele. E que nós podemos escolher se vai ser cada vez melhor, se vai ficar parado, congelado, ou se vai ficar em situação pior. Muito obrigado.